Imagine uma época em que o mundo inteiro parecia estar à beira do colapso. As ruas das cidades, antes movimentadas, se tornaram silenciosas, apenas quebradas pelos gemidos dos doentes e o som das carroças levando os mortos. Era o século XIV, e a Europa estava prestes a enfrentar um inimigo invisível, implacável e desconhecido: a peste negra. Você sabia que a peste negra não era apenas uma doença, mas três em uma? Ela se manifestava de três formas distintas: a peste bubônica, que atacava os nódulos linfáticos, a peste septicêmica, que invadia o sangue, e a peste pneumônica, que afetava os pulmões. Em algumas cidades, a mortalidade chegou a 70%, transformando vilarejos inteiros em cidades fantasma. Essa doença devastadora mudou o curso da história, mas como exatamente ela surgiu e se espalhou tão rapidamente? Fique conosco para descobrir as respostas e desvendar os mistérios por trás da praga que quase varreu a humanidade da face da Terra. A peste negra teve início por volta de 1347, quando navios mercantes que chegavam da Ásia atracaram na Europa, trazendo mais do que mercadorias: ratos infectados com a bactéria Yersinia pestis e suas pulgas carregadas de morte. Em questão de meses, a praga se espalhou como fogo em palha seca, atingindo rapidamente a Itália, a França, a Espanha e além. As pessoas adoeciam repentinamente, com febres altas, calafrios e bolhas escuras que brotavam na pele. As chamadas bubões, sinais inconfundíveis da peste bubônica. A doença não discriminava. Pobres e ricos, jovens e velhos, todos sucumbiam diante da ameaça invisível. Os médicos, incapazes de compreender a causa, prescreviam tratamentos ineficazes, enquanto a Igreja via na peste um castigo divino pelos pecados da humanidade. O terror e o desespero tomavam conta das cidades, à medida que o número de mortos aumentava e as soluções pareciam cada vez mais distantes. A rápida disseminação da peste negra transformou a vida cotidiana em um pesadelo constante. Com a morte rondando cada esquina, as pessoas começaram a suspeitar umas das outras, acreditando que o simples olhar de um doente poderia ser suficiente para transmitir a praga. Muitos se isolaram em suas casas, evitando qualquer contato, enquanto outros, em desespero, se entregavam a excessos, acreditando que a morte era inevitável e que a única resposta era viver intensamente seus últimos dias. As cidades, antes prósperas e vibrantes, se tornaram sombrias e desertas. As ruas eram cobertas por cadáveres, pois o número de mortos superava em muito a capacidade dos coveiros. Irmãos abandonavam irmãos, pais deixavam seus filhos à mercê do destino, e o medo era tão profundo que até o toque em um corpo morto era evitado a qualquer custo. A peste negra não apenas ceifou vidas, mas também destruiu a fé das pessoas na ordem social e religiosa, deixando uma marca indelével na alma da Europa medieval. Enquanto a peste negra continuava a devastar a Europa, algumas regiões foram mais duramente atingidas do que outras. A Itália, por exemplo, foi um dos primeiros e mais severos epicentros, com cidades como Florença perdendo até 60% de sua população. Em resposta ao horror que se desenrolava, os habitantes tentaram todo tipo de medida para se proteger. Algumas comunidades construíram muros em torno de suas cidades, na esperança de evitar que viajantes infectados trouxessem a praga, mas essas tentativas raramente tiveram sucesso. As práticas médicas já rudimentares mostraram-se quase inúteis contra a peste. Sangrias, fumigações e o uso de amuletos e poções eram comuns, mas nenhum desses métodos conseguia deter a morte. Por outro lado, algumas áreas, como certas partes da Polônia e da região basca, foram poupadas dos piores efeitos, possivelmente devido ao seu isolamento geográfico e à menor densidade populacional. Na medida em que o tempo passava e o número de vítimas aumentava, a Europa entrou em um estado de luto coletivo. A arte e a literatura começaram a refletir a macabra realidade do período, com imagens de morte e desespero se tornando temas comuns. No entanto, mesmo em meio à devastação, havia um espírito de sobrevivência e resiliência, e aqueles que sobreviveram à praga emergiram em um mundo drasticamente alterado, onde as velhas certezas haviam sido destruídas, mas novas possibilidades também surgiam. Com o passar dos meses, as consequências da peste negra se tornaram ainda mais devastadoras. As economias colapsaram, com a escassez de trabalhadores para a colheita e o comércio paralisado. As cidades, já enfraquecidas pela peste, foram tomadas pela fome e pelo desespero. Em muitos lugares, as autoridades locais desapareceram, deixando as comunidades sem liderança em um momento de caos absoluto.
A falta de compreensão sobre a doença levou ao surgimento de teorias e rumores bizarros. Em algumas regiões, os judeus foram injustamente acusados de envenenar poços, resultando em perseguições violentas e massacres. A praga não só destruiu vidas, mas também exacerbou as divisões sociais e étnicas, trazendo à tona o pior da natureza humana. Ao mesmo tempo, o colapso da sociedade tradicional criou um terreno fértil para a mudança. Com a morte de tantos camponeses, a demanda por mão de obra aumentou, permitindo que os sobreviventes exigissem melhores condições e salários, plantando as sementes de transformações sociais que moldariam a Europa nas décadas seguintes. Assim, a peste negra não foi apenas uma tragédia, mas também um catalisador para um novo mundo emergente das cinzas do antigo. Com o fim da primeira onda da peste negra, por volta de 1351, a Europa estava irreconhecível. As cidades, antes fervilhantes de vida, agora estavam marcadas por bairros vazios e igrejas cheias de túmulos. A perda de uma grande parte da população causou uma escassez de trabalhadores, o que, paradoxalmente, levou a uma melhoria das condições para os sobreviventes. Os servos, anteriormente presos à terra por seus senhores feudais, agora tinham maior poder de barganha. Em muitas regiões, exigiam e obtinham melhores salários, além de maior liberdade, iniciando um lento, mas irreversível declínio do sistema feudal. A mudança não foi apenas econômica, mas também espiritual. A confiança na Igreja Católica foi profundamente abalada, pois muitos clérigos fugiram ou morreram, e as orações e procissões não conseguiram deter a praga. Em resposta, surgiram movimentos religiosos radicais e uma crescente curiosidade por outras formas de pensamento, incluindo ciência e filosofia. Essa crise de fé contribuiu para o surgimento de novos movimentos religiosos e, eventualmente, para a Reforma Protestante. A peste negra, embora uma catástrofe de proporções inimagináveis, foi também o ponto de partida para profundas transformações que redefiniriam o curso da história europeia nos séculos seguintes. Depois que a onda inicial da peste negra passou, a Europa parecia um campo de batalha onde a guerra havia terminado, mas as cicatrizes estavam por toda parte. As pessoas que sobreviveram começaram a se adaptar a essa nova realidade. Imagine uma pequena aldeia na França. Antes da peste, era um lugar movimentado, com fazendeiros trabalhando nos campos, crianças correndo pelas ruas e sinos de igreja tocando ao entardecer. Agora, as ruas estão silenciosas. Onde antes havia 10 famílias, restaram apenas 2 ou 3. Aqueles que sobreviveram olham em volta e veem terras vazias, mas também novas oportunidades. Um jovem camponês, por exemplo, que antes mal tinha o suficiente para sobreviver, agora se vê com várias opções. Ele pode negociar melhores condições com seu senhor feudal ou até mesmo mudar para outra região, onde a mão de obra é desesperadamente necessária. Essa mudança de cenário começa a dar mais poder às classes mais baixas, algo que era inimaginável antes da peste. As regras do jogo mudaram, e os sobreviventes começaram a perceber que, mesmo em meio a tanta tragédia, havia espaço para reinventar suas vidas. E essa reinvenção não era apenas pessoal, mas também coletiva, plantando as sementes para mudanças sociais e políticas que moldariam o futuro da Europa. Enquanto a Europa se reerguia dos escombros deixados pela peste negra, um sentimento de incerteza ainda pairava no ar. Os sobreviventes, embora gratos por estarem vivos, se perguntavam o que o futuro reservava. Em meio ao medo e à incerteza, surgiam histórias que beiravam o sobrenatural. Em algumas aldeias, sussurrava-se que a própria morte havia sido vista vagando pelas ruas, uma figura encapuzada, ceifando vidas sem discriminação. Esses contos, espalhados de boca em boca, alimentavam o mistério e o terror que a peste havia deixado. Mas, curiosamente, também deram origem a algo inesperado, uma nova visão sobre a vida e a mortalidade. Se a morte podia chegar a qualquer momento, sem aviso, então por que viver com medo? Essa percepção começou a permear o cotidiano das pessoas. Muitos passaram a celebrar a vida com mais intensidade, buscando prazer e alegria em meio ao caos. Foi nesse contexto que a arte e a cultura europeias começaram a florescer novamente, com uma energia renovada, como se quisessem desafiar a própria morte. A Renascença, que estava apenas começando a despontar, foi em parte alimentada por essa nova forma de pensar, onde a valorização da vida e a curiosidade sobre o mundo ganharam força. E assim, a Europa, marcada pela tragédia, começou a trilhar o caminho para uma nova era.
onde a escuridão da peste dava lugar à luz do Renascimento. À medida que a Europa entrava nesse período de transformação, a memória da peste negra permaneceu como um aviso sombrio e uma força motivadora. Nas grandes cidades, como Florença e Veneza, que haviam sido duramente atingidas pela peste, a reconstrução foi acompanhada por um fervor artístico e intelectual sem precedentes. Os sobreviventes, conscientes da fragilidade da vida, começaram a investir em obras que transcendiam o tempo, construindo catedrais, palácios e monumentos que desafiavam a mortalidade. Ao mesmo tempo, a ciência, que até então era subordinada à religião, começou a ganhar espaço. Médicos e estudiosos, determinados a entender a causa da peste, começaram a questionar as antigas crenças e buscar explicações racionais para os mistérios do mundo. Esse espírito de investigação não apenas ajudou a afastar as superstições, mas também pavimentou o caminho para as grandes descobertas que viriam nos séculos seguintes. Enquanto o medo da peste ainda estava presente, a Europa começou a olhar para o futuro com um misto de cautela e esperança, sabendo que, embora a morte pudesse bater à porta a qualquer momento, a humanidade tinha o poder de criar, inovar e deixar um legado que poderia resistir até mesmo às maiores calamidades. A história da peste negra, apesar de seus horrores, tornou-se também uma história de superação e de renascimento. Com o tempo, a peste negra passou de uma memória aterrorizante para uma lição profunda sobre a resiliência humana. As gerações seguintes, mesmo aquelas que não haviam vivido diretamente os horrores da peste, sentiram os ecos de sua devastação em cada aspecto da sociedade. Mas o que sobressaiu foi a capacidade de adaptação e reinvenção. As cidades se reconstruíram, as artes floresceram e a ciência ganhou novo fôlego. Mais do que isso, a peste negra forçou uma reflexão sobre a vida, a morte e o papel do ser humano no mundo. A peste havia abalado as estruturas sociais, religiosas e políticas, mas também abriu portas para novas ideias e formas de pensar. Enquanto a Europa emergia desse período sombrio, uma nova consciência começava a se formar. As pessoas começaram a valorizar mais o conhecimento, a ciência e a observação empírica, deixando de lado as superstições que haviam dominado durante a crise. Esse novo espírito, que priorizava a razão e o humanismo, pavimentou o caminho para o Renascimento e, posteriormente, para a Revolução Científica. A peste negra, em sua destruição, acabou por plantar as sementes de uma era de avanços e descobertas que transformariam o mundo para sempre. Na conclusão dessa história, percebemos que a peste negra, embora uma das maiores tragédias da história humana, também foi um catalisador para o progresso. Ela forçou a sociedade a mudar, a crescer e a se adaptar, deixando um legado que, ironicamente, foi de renovação e de renascimento. Assim, a história da peste negra nos lembra que, mesmo nas piores crises, há potencial para transformação e evolução, e que a humanidade, mesmo diante das maiores adversidades, sempre encontra uma maneira de seguir em frente.